Oi, oi, bom dia, vamos chegando. Sexta-feira, adorei o meme, quem recebeu aí, sexta-feira 13 em 2020, achei muito criativo. Oi, Ju, bom dia. Tô comentando aqui que eu achei muito criativo o meme da sexta-feira 13 em 2020. Acho que era pra dar medo, né? Mas eu tô usando como uma outra ideia. Eu marquei hoje para finalizar, fazer um ritual de finalizar o ciclo. O Entre Doces e Fraldas está mudando, né? Então vai ser hoje que eu vou finalizar o ciclo. Vou ousar. Bom, mas vamos lá. Eu me propus a falar hoje sobre o que fazer quando a gente não sabe o que fazer. E esse dilema de estar num lugar que eu não quero estar, mas com a cabeça a mil sobre para onde eu vou e como vai ser. Ele me sugou muito. Ele tomou muita da minha energia, muito tempo. Ele me manteve num processo que quem via de fora achava que eu estava estagnada. E eu percebi que é totalmente improdutivo. É completamente sem nenhum resultado positivo. Como é que eu vivia? Eu vou me especializar em maternidade, orientação de mães, exemplo, tá? E assim, preciso repetir, eu falo sobre exemplos de trabalho porque para mim ficou nítido na minha vida que eu me realizo através do trabalho. A minha forma de mostrar para o mundo aquilo que eu vim fazer nessa vida é através do trabalho. Eu encontrei através do trabalho, né? Então é por isso que os meus exemplos são de trabalho, mas eu preciso que vocês entendam que isso é geral. Eu tô falando de questões aqui que podem envolver qualquer área da vida. Religiosidade, família, exercício físico, saúde, né? Não exercício, saúde de modo mais amplo, relacionamentos, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento com filhos, com outros familiares, enfim. Então é amplo, tá? É uma questão que pode aflige a gente e se aplica em todas as áreas. Como é que eu ficava? Então, por exemplo, né? Eu decidi que eu vou fazer uma orientação de mães. E aí eu começava, mas e se não tiver um resultado? E se eu não te fizer o curso certo? E se eu lançar e não der conta de entregar? E se meus filhos se sentirem mal e eu tiver que parar? E se eu não tiver tempo porque eu tenho a minha atividade no fórum? Gente, esse cenário, ele assim, minava a minha energia. E eu levava, bom dia, e eu levava tempo, sabe? Um tempo longo nessa, vou falar um termo que eu já usei muitas vezes, uma masturbação mental, sabe? Era essa a sensação de um vai e vem sem fim, assim, só que eu não saía do lugar. Então, nessa ideia de que o que eu estava fazendo era ser ponderada, eu vivia numa estagnação, num conflito interno muito grande, e isso baixa a autoestima, reduz a nossa autoestima. Então a gente vai perdendo energia. Eu vivia dilemas do tipo, hoje é sexta-feira, será que eu saio com os meus amigos? Será que eu fico em família? Será que eu assisto um filme? Tudo começou a virar um dilema. E o que isso mostrou pra mim? Quando a gente tá nesse estado, nossa, eu quero algo, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. A gente acostuma o nosso cérebro, o nosso corpo, a gente se condiciona a não saber o que fazer em tudo. A ponto de estou no emprego e frequentemente tenho conversas agressivas lá dentro, não sou respeitada, aliás, não sou não, porque eu não tô falando de vítimas inocentes, que isso não existe, tá? É assim, eu permito que pessoas não me respeitem, eu estou no emprego onde me sinto explorada. Aí surge uma oportunidade para você sair do emprego, só que você fica no dilema. Mas e se eu for e não for tão bom? E se eu for e as pessoas lá forem assim? Porque lá eu não conheço ninguém. Quem vai poder me ajudar lá?
sabe? A gente entra sempre nesse looping do não saber o que fazer. E a gente vai só reforçando, isso vira um hábito. Vira um hábito enraizado, fincado em raízes fortes. E esse hábito fincado em raízes fortes, ele precisa de combate para mudar. Tá? Ele precisa de combate. É completamente improdutivo, eu tô repetindo isso porque eu já falei pra vocês, foram 10 anos que eu levei pra me estabelecer em coisas que lá atrás eu já sabia, sabe? Então meu processo foi quase todo de autoestima, de desenvolvimento da segurança de fazer, da segurança de tomar uma decisão e entender que tá tudo certo se daqui a pouco eu olhar e falar, putz, não vai ser isso também, sabe? Entender esse processo. Então, mas foram 10 anos, 10 anos é muito tempo, né? Muito e pouco é relativo, cada um entende o seu, certo? Mas acho que para muita gente, para bastante gente aí, 10 anos é um tempo considerável, tá? Não precisa perder tanto tempo assim em dilemas desse tipo. Ah, mas eu não sei. Ah, mas não tenho certeza. Mas deixa eu pensar para ter certeza. Isso não é ser ponderado. Isso é sabotar decisões que você já sabe que deveria tomar e não toma, por incapacidade, tá? Tá tudo certo. Incapacidade, que eu digo, não tem os recursos para tomar essa decisão. Não tem, mas eu preciso fazer alguma coisa? Precisa. Precisa. E um hábito enraizado a gente muda com o combate. Tá, essa é a minha percepção, faz parte da minha vida, mas como eu já falei pra vocês, eu tive muito contato com muitas histórias. Eu já participei de mais de 200 horas de constelações familiares, então assim, a constelação ela traz pra gente contextos, traz histórias, né? Sempre que você assiste histórias. E aí você vai percebendo que tudo aquilo que você tá vivendo e pensando faz sentido. Existe um grupo de pessoas envolvidas naquilo, naquele comportamento, com aqueles mesmos desafios. Então você estabelece uma linha de pensamento, né, sobre as questões. E é por isso que eu falo, esses hábitos tão enraizados desse tipo, eles precisam de combate. E o não saber o que fazer, ele vira um hábito, tá? Ele vira um hábito. A gente se sente minada, a gente se sente improdutiva e vai só se afundando. Tá, mas o que eu posso fazer para isso parar, certo? Como que eu vou parar com isso se isso é tão meu? Assim, eu me vejo e penso, mas eu sempre tenho que pensar nas possibilidades. Essa identidade, a gente se identifica com esse padrão. Eu me reconheço como uma pessoa que sempre pensa em tudo. Eu sempre tenho que organizar tudo. Sabe assim, vou fazer uma viagem e aí você fala, vamos pra lá, e lá a gente vê se a gente vai ficar em um hotel X ou Y, e se não der a gente procura um outro, lá vai ser mais fácil? Nunca na vida. Nunca, por favor. Mas você não admite um caminho do meio, assim, tipo, tá bom, então vamos pegar esse hotel 3 dias, e aí no quarto dia nesses 3 dias a gente resolve sobre o quarto dia. É um caminho do meio, tá? E como fazer para isso parar? Primeiro, para de questionar todas as possíveis consequências de tudo. Não tem como. Isso não vai vir para você de forma verdadeira. Não existe verdade fora do aqui e agora. Aqui e agora está acontecendo o quê? Aqui e agora eu estou numa situação que eu não quero estar. Existe uma possibilidade de eu mudar isso através de tal coisa. Esse é o aqui e agora, esse é o fato. Ah, mas e se... Esquece. Para de querer imaginar, questionar todas as possíveis consequências de tudo, tá? Para de querer reconhecer todos os possíveis sentimentos. Será que eu vou me sentir sozinha? Será que eu vou me sentir bem lá? Nossa, eu nunca passei por isso. Será que é pra mim? Será que as pessoas vão gostar do meu trabalho? O que mais? Possíveis sentimentos. Qualquer coisa nessa linha. Como é que eu vou me sentir? Como que vão se sentir lá? E se eu fizer isso? O que fulano vai sentir? O que meu marido vai achar que eu tô fazendo? O que minha esposa vai pensar sobre mim?
O que meu filho vai sentir se eu tiver mais tempo fora? Mesmo que pareça bonito, louvável, cuidadoso, gente, que é esse caso de filho, né? É muito importante, sim, a gente observar a integridade da criança, né? Se ele vai ficar bem, se ele tá comprometido, tá assim, nutrido de alguma forma. Ontem, eu em casa à noite, foi um dia bastante corrido. E aí o Léo falou pra mim, as crianças estão carentes de você. Sim, eu sabia que eles ficariam. Eu entrei num ritmo de vida agora que isso vai acontecer. E cabe a mim nutrir eles de alguma forma nos momentos que eu puder. Só que existe um plano para tudo isso, sabe? Existe algo que precisa ser consolidado na minha vida. E enquanto não for consolidado na minha vida, não adianta eu ficar nutrindo eles como prioridade. Não adianta por quê, Carol? Porque mãe que não tá inteira não é uma mãe inteira, óbvio. Assim, é isso, sabe? Carol, mas você parece uma super mãe. Nossa, não tô falando que eu não sou, mas eu tô falando que eu posso ser melhor. Entende? E para isso meus filhos vão ter que sentir a minha ausência? Vão. E tá tudo certo. Eu só posso lidar com o que está acontecendo agora. Agora existe um plano, existe algo que está em execução e isso demanda uma maior quantidade de horas da minha vida. Eu preciso trabalhar mais tempo, certo? E esse é o contexto, essa é a mãe que eles têm, essa é a vida que foi posta para todos nós neste momento. Ah, a peteca vai cair? Vai. Outra coisa que aconteceu aqui em casa, interessante, minha casa, essa semana, eu falei sobre isso aqui nos stories, essa semana na minha casa quase não tinha fruta, e minha casa sempre tem fruta, porque eles se alimentam assim, né, os lanches deles são fruta, sempre tem. Na minha casa quase não tinha, e hoje é sexta-feira, então assim, foi a semana inteira, desde semana passada, ai gente, desculpa, desde semana passada. Por quê? Porque eu estou envolvida em algo além, sabe? Além, assim, não mais importante. Só que neste momento, o momento é disso. É de foco no que eu tô fazendo no trabalho e nessa ampliação que eu tô trazendo pra minha vida e menos foco em todas as outras questões. Nossa, mas eles estão passando mal? Assim, lógico que não. Eles estão comendo banana. Não tá comendo variedade de fruta, né? Estão comendo melancia, comeram melancia ontem. Mas não tem, o que eu não fiz, eu não comprei aquela feira que toda semana eu compro, eu não tive esse tempo. Eu fui ao mercado, tá faltando papel higiênico, quer dizer, fui ao mercado e ainda ficou faltando coisa, porque não fui eu que fui, na verdade foi meu marido, né? Mas assim, eu que pedi pra ele. E por quê? Porque eu não tô com foco na solução de casa, não tô, e tá tudo certo. Minimamente tá todo mundo bem, vai sair todo mundo ileso, vai dar tudo certo. Tá? Isso eu não tenho dúvida. Mas qual que é a importância dessas histórias todas? Decida fazer e pare de tentar lidar com todos os sentimentos, todos os cenários, todas as possíveis consequências. Muito tempo me influenciou no não fazer essa ideia de que as crianças não ficariam bem. Tá? E o que eu percebia? Eu ficava assim, nossa, mas como que eu vou deixá-los, né? Como que vai ser esse processo? O que eles vão sentir e tudo mais. E eu sequer consegui entender que eu poderia chegar pro pai deles, que é pai deles, né? E dividir isso. Dividir. Olha, agora eu preciso que eles sejam nutridos também um pouco mais por você, se você estiver disponível. Existe essa possibilidade de a gente se reencaixar, de eu quero fazer um pouco mais em alguma questão e para isso eu tenho que ficar fora de casa e aí acaba que, né, como é que eles podem ficar aqui? Ou de repente com uma avó, ou de repente com uma tia muito próxima, um tio, sabe? Compartilhar essa necessidade que eu já que me afligia, mas o que vai ser? Mas como que vai ser? Compartilhar isso para resolver isso. Então a minha decisão poderia lá atrás ter sido olhar dessa forma para o problema e sair dessa questão. Eu preciso identificar tudo o que pode acontecer e lidar com ele, tá? Vamos lá, foco aqui e agora. Só acontece o que está acontecendo aqui e agora. Terceira coisa, para de identificar todos os possíveis impedimentos ou todos os possíveis auxílios que você vai ter.
a gente começa a entrar numa de o que vai me impedir? E lá na frente, a hora que eu estiver indo, o que pode acontecer de errado? Ou o que pode acontecer e que vai me ajudar e que daí sim eu vou prosperar? É mais ou menos nessa linha de raciocínio, sabe? Quem vai poder me ajudar? Quem vai poder me interromper? Quem vai poder fazer algo que eu não sei lidar? Tenho que estar preparada para que esse cenário também implica nesse looping do não fazer. Tá? Quando eu fico nessa de querer entender tudo que me impede ou tudo que pode me auxiliar, eu também tendo a ficar no não fazer nada. Tá, então vamos lá, Carol. E se eu precisar decidir uma coisa, uma única coisa agora para eu sair desse looping, para eu entender que não fazer nada é realmente totalmente improdutivo, até porque eu não fico fazendo nada, né? Eu fico comendo a frustração e a angústia dessa sensação de penso milhões de coisas, estou cansada de pensar e tô no mesmo lugar. Cansada de mim mesma, sabe? Isso existe, né? A gente fica, eu pelo menos já fiquei. Nossa, que cansaço de ser eu. Que difícil ficar nessa cabeça a mil e vida tudo igual. O que eu faço? Uma única coisa. Decide parar de não fazer. Sabe? Decide. Aproveita agora que o ano 2020 está acabando, né? Vamos salvar o ano 2020? Decide parar de não fazer. Eu me coloquei em movimento, já falei pra vocês. Vivia todo esse dilema, só que assim, eu também executava muitas coisas, tá? Que eu sei que eu tive planos que eu, por exemplo, eu fiz um plano lá de orientação de maternidade, que eu já dei exemplo aqui, vamos seguir nela. Eu fui lá, eu fiz um roteiro, eu fiz um layout para aquele projeto, eu conversei com algumas pessoas sobre como ele poderia ser, eu fiz uma logomarca, então eu investi um dinheiro em design, também pro layout, eu fiz tudo isso. Então, assim, enquanto eu tava no dilema do não sei o que fazer, não sei muito bem se vai ser isso, tentando imaginar todos os cenários, tentando identificar todos os sentimentos, quem pode me impedir, quem pode me auxiliar, eu tava fazendo algo, certo? Então, mesmo que pouquinho, eu me colocava num movimento. E aí, chegou uma hora que eu me acovardei, nitidamente. Sabe? Hoje eu vi muito nítido. Eu olhei e falei, as pessoas vão me achar uma louca, formada em direito, falando sobre maternidade. Eu tinha comigo a crença de que só se faz algo profissionalmente quando se tem formação nisso. E formação é curso, pelo menos um curso técnico, sabe? Umas coisas aprofundadas. Isso era uma crença, isso me limitou muito. Então eu me acovardei. Eu deixei vir à tona a minha falta de segurança, eu tive pouca coragem, tá? Então eu montei tudo e no final eu não fiz. Mas vocês percebem que eu coloquei um movimento? Eu não saí do dilema, mas eu coloquei um movimento. Foi assim com outros 3 ou 4 projetos, uma coisa que deu muito certo, que inclusive é um trabalho que eu desempenho e eu não estou divulgando, preciso divulgar. Eu faço orientação de pais e eu tenho a supervisão da Jéssica da Infância Consciente. E isso começou como? Eu chamei a Jéssica aqui no Instagram e falei pra ela, Jéssica, eu acho que eu tenho condições, eu percebo que você tá cheia de gente precisando e ela tem fila de espera, sabe, pro trabalho dela. E eu só preciso aprender um pouco mais com você. Eu vejo que todo o conteúdo que você divide aqui já é muito rico, então eu tenho condições de estudar isso. Se você tiver material, você me manda, eu estudo, eu posso fazer parte da sua equipe. Como se eu fosse uma estagiária sua. Foi assim que eu coloquei pra ela. Então, e aquilo deu muito certo. A gente foi se alinhando e a gente percebeu que realmente existe um grupo de casos clínicos que eles precisam de orientação. Como se fosse orientação de cotidiano mesmo. Como é que eu falo? Como é que eu reajo? Isso pode estar significando o quê? Sabe essa análise da família, assim, dos comportamentos?
Eu sei fazer isso por quê? Porque eu estudei muito para fazer com os meus filhos. Eu fiz mentoria de parentalidade consciente quando o Theo nasceu, então eu me aprofundava nos assuntos, né? E agora eu sei fazer, pra mim isso é tranquilo, só que até eu chegar na Jéssica, eu passei por projetos e fui me acovardando por esse dilema. Quem vai fazer, quem vai me impedir, quem vai me auxiliar, as consequências disso tudo, sabe? Então, o dilema é ruim. Mas o que eu quero deixar claro, eu me coloquei em movimento. E esse movimento sempre foi, pra mim, foi muito proveitoso. Por isso que ontem eu postei, me arrependo de alguma coisa? Não, não dá. Na minha história não dá pra ter arrependimento, sabe? Eu não tenho mesmo. Se eu fosse falar assim, uma única coisa que eu teria feito com a agenda e muito compromisso, descansado. Eu teria descansado entre... Ô, Dani, que bom você aqui. Eu teria descansado entre um projeto e outro, entre um período de grande frustração e outra. Eu teria descansado com mais qualidade, sabe? Descansar, de falar assim, não, hoje eu vou descansar. Ah, mas as crianças, ah, mas o marido, ah, mas é comida, mas... Infelizmente hoje eu só posso descansar. Tem como comprar? Tem alguém pra ficar com eles? Sabe, com critério, assim, com verdade, tipo, deitar e falar, não tô fazendo nada. Você tá fazendo nada? Nada, super produtivo, cuidando de mim, descansando. Então, se eu fosse mudar, refazer uma única coisa em todo esse meu processo, seria isso, tá? Única coisa. O resto tudo me trouxe aqui. E foi bom. Mas eu me coloquei em movimento. Mas onde eu queria chegar, que eu falei, qual é a decisão, uma única decisão, o que eu posso fazer para para mudar o cenário onde eu não faço nada. Vivo uma vida que eu não quero e eu não faço nada. O que eu faço? Combate. Lute o bom combate decida parar de não fazer. E o que eu acho que foi pra mim assim um grande start? A questão que todo mundo viu que eu coloquei esse ano pra mim, que era que eu ia fazer 300 dias de exercício físico esse ano. E como que eu comecei? Eu fazia do jeito que dava. Eu fazia com a roupa que eu tinha, eu fazia com cabelo recém-lavado ou com cabelo sujo, porque quem é mulher aí vai entender. A gente às vezes fala, nossa, eu acabei de lavar meu cabelo e eu vou suar? Sim, era assim. Eu fazia dentro de casa, eu fazia com vídeos no YouTube. Eu comecei, na verdade, com escada. Eu só subia e descia escada. Com as crianças ou sem as crianças, eu evitava ao máximo levá-los para a escada, porque isso me dava um trabalho que poderia sabotar o meu processo de fazer, tá? Mas era assim, dava coisa, gente, de 4 minutos, 8 minutos, era isso de exercício. Mas qual era o meu foco naquela determinação de fazer exercício? Desenvolver outro hábito, né? Reforçar em mim o hábito de parar de não fazer. Peraí, saúde é importante para mim? Tem como eu resolver isso? Tem. Fazer exercício é necessário? É. Pra mim, pra você, pra todo mundo. E por que eu não tô fazendo? Porque ainda existia em mim fortemente o hábito de não fazer. Nossa, Carol, mas você não tá falando que você se colocava em movimento, você fazia? Sim, mas eu tô contando pra vocês um fazer que tem 5 anos dentro de uma história de 10. Então, por 10 anos eu vivi o dilema do não fazer. Não fazer assim, fazia coisas, mas eu entendia que não estava conectada com aquilo que eu realmente queria e levei muito tempo para mudar a ponto de encerrar com o que não sou eu, com o que não é meu, sabe, o que não me toca profundamente. Então eu tô contando para vocês agora a parte, vamos dizer, mais feliz, que foram os projetos que eu executei, que não deram e que deram certo sim, porque tinham, né, o seu valor. Mas eu já passei muito tempo no não fazer nada. E mesmo executando, eu tive que ter esse momento de eu falar, eu vou fazer exercício. Como? De qualquer jeito. 300 dias. Ah, mas em 21 dias você adquire o hábito? Não, não adquire. Até hoje é difícil pra mim. Tá? Esquece 21 dias. Foca no 90 dias e, assim, se possível, não coloca prazo. Vou fazer até a hora que eu conseguir fazer isso tranquilamente. Assim como eu consigo não fazer nada, que é a minha vida atual, eu vou fazer até a hora que eu conseguir fazer com essa mesma tranquilidade. Então, esse cenário, sabe? A única coisa é o quê? Decida parar de não fazer. Primeiro, elimina
a questão de saber todas as possíveis consequências, saber todos os possíveis sentimentos e saber todos os possíveis impedimentos e auxílios daquilo que você quer fazer. Elimina, tá? E lembra que eu falei lá no começo, eu tô falando sobre questões profissionais por ser uma questão pessoal, que pra mim é assim que eu me realizo também, né? Mas é o meu foco agora. Mas isso se aplica em tudo, tá? E aí, tá. Elimina essa coisa de querer saber tudo. Vivo, a única coisa que acontece de verdade é o aqui e o agora, tá? Se chegou o momento, essa é a hora certa. Se tá acontecendo pra você, se essa novidade tá batendo na sua porta, se você já percebeu que esse hábito tá te afundando, essa é a hora certa de fazer. Ah, meu filho não sai da minha cama. Sai sim. Te incomoda? Tá difícil pra você? Tá fazendo você engolir sapo? Primeiro você, certo? Ele sai sim. Assim como ele aprendeu a dormir numa cama, ele aprende a dormir em qualquer outro lugar. Ah, dá trabalho? Dá. Muito menos trabalho do que o trabalho de engolir sapo. Um ano que seja. Pega um ano engolindo sapo. Pega 6 meses engolindo sapo e pega 20 dias com uma criança mudando a rotina. Você vai ver o que dá menos trabalho ou mais trabalho. Entende? Então, sai dessa coisa de matutar tudo, decide fazer algo, uma coisa por vez, né? Uma coisa por vez e todo dia um pouquinho mais, sem se escravizar. Descansa na hora que ficar difícil, extremo, descansa, como eu não descansei. Mas chegou acho que esse é o convite, sabe? Quando eu não sei o que fazer, meu convite para vocês é: decida parar de não fazer. Viva no aqui e no agora. E eu não tô falando de meditação, não tô falando de coisas zen, eu não tô falando, nossa, o seu momento é o momento do agora, tá, gente? Eu tô falando de coisas práticas. É impossível saber os cenários que virão. Isso é só uma forma até prepotente, nossa, de acreditar que eu dou conta de imaginar um futuro que não se completou. Quem te falou? Que habilidade você acha que você tem para saber tudo o que vai acontecer? Você não tem. E se tá chegando para você, essa é a hora, gente, sabe? Essa é a hora. Foi assim. Se quiser copiar essa ideia do exercício, deu muito certo para mim. Vou fazer. E aí, às vezes acontecia assim, tipo, eu tava na casa de alguém e eu tinha que fazer. E era rapidinho, né? Mas eu me sentia envergonhada. Ai, meu Deus, como que eu vou parar tudo que tá acontecendo aqui e vou lá fazer meu exercício? Eu já cheguei a fazer, tipo, daí eu vou no quarto e faço lá no quarto, 4 minutos que seja. Por quê? Porque eu queria manter a constância. O meu trabalho era desenvolver constância com o exercício. Não era ter um corpo sarado e já ter um exercício que me dê, um nível de exercício que me dê saúde que eu preciso, sabe? Era desenvolver constância. Então, primeiro eu desenvolvo a constância, aí agora eu vou fazer um exercício com personal, vou melhorar a performance do exercício, entende? Mas eu tô falando agora, agora a gente tá no mês 11, tô olhando aqui. Mês 11, então quer dizer, tem mais de 10 meses que eu passei desenvolvendo constância e ainda assim, lembrem-se, eu falei, ainda assim é difícil. Sabe? Ainda não é um hábito super tranquilo que eu acordo e falo, nossa, vou lá, que prazer ir lá. Mas tá determinado, tá feito e tá sendo muito bom. Deixa eu ler a Dani aqui. Nossa, tem um tabu tão grande, esse primeiro você para a mãe. Já fui chamada de egoísta no Insta. Sim. E tirando a questão, né, Dani, ser chamada de egoísta no Insta, eu vou até colocar esse um dos temas aqui, que é essa comunicação virtual. Claro que em ofensas sempre tem muito mais do ofensor, né, de quem fala, do que de quem está ouvindo. Essa é uma regra da comunicação que para mim é muito certa. Então, tirando essa questão da forma como a pessoa conduz, esse pensamento dela de que a criança deve vir em primeiro lugar, né, não tem como se obter bons resultados
sendo uma mãe frustrada em muitas questões, tá? É claro que as crianças, ainda mais quando elas são menores, elas precisam da gente para sobreviver. Então é fato que um pouco da autonomia está entregue para a realidade de ser mãe, certo? Então eu tenho bem menos autonomia quando eu tenho um filho, e por escolha é assim que funciona e precisa funcionar assim. Então eu tenho que prover isso eu tenho que fazer. Primeiro eles, nesse sentido, né? Que eu tô falando de coisas básicas mesmo, mas as básicas incluem a conexão, a presença, o amor, a atenção plena. Isso é necessidade básica, é como comer, dormir, tomar banho. Então isso inclui. E nesse ponto, primeiro eles, que eu digo por quê? Mas agora eu tô aqui, mas eu queria estar assistindo um filme, eu queria estar trabalhando, eu queria estar lendo aquele livro, mas não. Neste momento existe uma outra questão que também é prioridade para você, porque filhos sempre é algo relevante, né? Das nossas principais coisas da vida, os filhos normalmente estão numa relação saudável. Esse é o ambiente comum. Mas não dá para se manter esse padrão até o nível que eles realmente precisam quando a gente está frustrada, quando a gente tem pressa de que outras coisas se resolvam. E ainda mais, o exemplo ruim, ele não se sobrepõe às boas falas. Então, quer dizer, não adianta eu falar lindamente, eu orientar com muito conteúdo, eu escolher as melhores escolas e me dedicar a entregar para eles os melhores caminhos profissionais. Isso não existe até. Se eu sou um exemplo do que não deve ser seguido. Entende? Então eu observo a maternidade sob esse prisma, assim, sob essa ótica. É desse lugar que eu falo que primeiro você, tá? Primeiro você. E o emaranhado das mães, a extrema dificuldade, nossa, mas eu não consigo nem pensar em outras coisas porque a minha rotina tá extremamente casada com o que os meus filhos querem. Isso chega a ser uma simbiose, né? É uma perda muito grande de identidade. E muitas vezes, o que acontece? Eu estou em simbiose com o filho. Se eu estou em simbiose, ele não sente a figura da mãe. Simbiose, para quem não entende a palavra, assim, é como se fosse... A minha identidade é tudo que meu filho é. Sabe quando a gente vê as crianças que têm um comportamento autoritário com pais, que sentem que querem as coisas muito da forma como elas entendem que devem ser, e com muita frequência os pais entregam tudo? Certamente tem uma simbiose aí. Então não tem a figura da mãe, tem aquele corpo presente, mas ela não está dissociada do filho a ponto do filho sentir que tem colo. O filho sente muito mais que dá colo. Sabe quando você fala para o filho assim, você é tudo para mim? Isso é pesado para a criança. Você é minha vida. Gente, você imagina um filho que olha para uma mãe e fala, meu Deus, eu sou a vida dela. Como que ele vai casar? Como que ele vai mudar de cidade? Como que ele vai desenvolver a profissão dele? E a mãe vai perder a vida? Você entende? Então isso existe, tá? Existe essa confusão sobre ser prioridade e não ter identidade e por aí vai, assim, mas são dilemas, né? Mas eu entendo, eu acolho, é uma questão que, como mãe, eu reconheço que é difícil da gente dissociar, né? É difícil, é um processo doloroso, mas é um processo totalmente possível e tem um resultado muito bom. A gente tá com um projeto aí, eu vou começar a conversar sobre ele hoje é dia 13, mas a ideia é colocar em prática um presente de Natal para filhos, que serão os novos pais, né? Eu vou fazer junto com a Juliana e com a Rosana, que são da área de constelações familiares e terapias de trauma, mas a gente vai poder falar bastante sobre essa questão, tá? Vou encerrar. Eu imagino, Dani, eu sei, acho que a gente se conecta bem nessa ideia e esse trabalho é muito importante nesse ponto aí, pra gente trazer esse outro contexto, pras mães e pros filhos, né? Acho que todo mundo precisa e merece. Eu acho que todo mundo precisa e eu tenho certeza que todo mundo merece.
certo? Gente, obrigada. Reforçando meu compromisso de a gente ficar pouco tempo aqui, para que vocês tenham aí ainda todo dia para executar algumas coisas que eu falei, se fizerem sentido. E eu sigo por aqui, espero poder contar com todos. E é isso. Um beijo, Dani. Obrigada, tá? Beijo na pequena, Dani. Até.